Salve galera, salve todo mundo! Estou aqui para trazer mais indicações de séries e hoje o tema é mockumentário, comédias de documentários falsos. E já que o assunto hoje é comédia, nada mais adequado que estarmos com o Coringa para nos acompanhar aqui. Esse é o Coringa da Hot Toys. Hoje serão 3 séries indicadas, séries de comédia, de mockumentário. O que é um mockumentário? O mockumentário é aquele estilo de série que simula um documentário. É uma história que você acompanha com o pessoal da câmera filmando, mas os personagens estão cientes que está sendo gravado um documentário. Então, volta e meia, você tem eles sentados, tem eles conversando com a câmera, fazendo comentários sobre a cena, mais ou menos naquele estilo que a gente vê naqueles programas de culinária, então, que ocorrem as coisas e depois as pessoas sentam e comentam com a câmera sobre, eventualmente, algum assunto ou alguma cena que tenha ocorrido. São 3 séries que eu vou indicar hoje. Uma série completamente diferente e fora do normal, e outras 2 séries bastante famosas, mas que são essenciais e para qualquer mockumentário não tem como perder. Vamos começar primeiro com a série mais diferente, com a série mais maluca, What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows é uma série sobre vampiros, de Taika Waititi, o diretor de Thor, Ragnarok e de outros tantos filmes que fizeram muito sucesso. É um cara que tem um senso de humor muito peculiar, tem um toque de humor britânico também. A série What We Do in the Shadows é baseada num filme que foi feito em 2015 pelo próprio Taika Waititi. E de acordo com o sucesso do filme, acabaram fazendo uma série de TV sobre esse assunto. A série de TV hoje em dia está sendo transmitida pelo canal FX, tá? Já temos 2 temporadas e também está passando em streaming para quem quiser assistir tanto no Hulu quanto na Amazon Prime. A série acompanha um grupo de 4 vampiros morando nos dias de hoje em New Jersey. Então temos ali uma equipe de documentário que foi teoricamente autorizada a gravar o cotidiano daqueles vampiros, morando numa Nova York contemporânea. São 4 vampiros bem diferentes e um familiar que tem nessa série. Os vampiros basicamente são o Nandor the Relentless, é o impiedoso Nandor. Ele se autodenomina o líder do grupo, ele é um carniceiro, adora matar. Ele vem do reino fictício de Alcolonador, que ficaria, teoricamente, no sudeste do Irã. Então ele é um vampiro com mais de 400 anos de idade que se autodenomina o líder do grupo. Junto com eles nós temos a vampira Nadja, que é da Romênia. Essa vampira Nadja também tem centenas de anos e ela mordeu um outro vampiro que é o Laszlo. O Laszlo ele é interpretado por um ator muito sem noção que também participou do seriado IT Crowd. Ele é um ator desconfortável de se acompanhar. O Laszlo ele é um vampiro meio tarado, é um vampiro que se dá mais poderes do que realmente ele tem, ele se acha muito mais do que aquilo que ele é. Temos também o outro vampiro que é o Colin Robinson. Colin Robinson é um vampiro que eles criaram, que ele vive no porão da própria casa, ali, da mansão onde eles estão, e os próprios vampiros eles acabam meio que segregando o Colin Robinson, eles não gostam muito dele, eles têm um preconceito, porque o Colin é um vampiro de energia, um vampiro energético. O que é um vampiro energético? É um vampiro que provavelmente vocês já cruzaram por aí, em algum escritório, em algum lugar assim, que é aquele ser que suga a energia das pessoas ao redor. O cara chega, você já sente aquela tua energia indo embora, é aquele cara chato que começa a conversar e vai sugando a alma das pessoas quase de tanta chatice. E é disso que ele se alimenta, ao invés de se alimentar de sangue. Então ele também tem a capacidade de viver durante o dia. Então ele vai para o trabalho, trabalha normalmente, ele é o único vampiro desse grupo que vive durante o dia. Os outros vampiros, do aspecto de lenda deles, eles seguem bastante aquela tradição. O vampiro que precisa se alimentar, dorme de noite, vira um morcego, eventualmente vira um cachorro, eles conseguem subir pelas paredes, cada um tem as suas maluquices lá. E eles estão sendo então acompanhados por essa equipe de reportagem, que acompanha o dia a dia desses vampiros, ou melhor, a noite desses vampiros, né? E durante o dia eles também acompanham um familiar, que é o servo desses vampiros. É o cara que tá lá para dar o apoio, é o serviçal deles, que é o Guillermo de la Cruz.
É um ótimo personagem, é um imigrante mexicano que mora lá em New Jersey com eles. Então, de noite, ele tá lá para servir os vampiros, para ajudar tudo que eles precisam. E durante o dia, o coitado ele tem que ficar limpando os corpos que eles deixam pela casa, o sangue que fica espalhado por tudo que é canto, cortar o pedaço das pessoas que sobraram, triturar, limpar a casa. E ele basicamente quase não dorme de noite. Tá auxiliando eles, de dia limpando a bagunça e a sujeira que eles deixam para trás. A série traz bastante esse conflito do deslocamento temporal deles. Como eles são vampiros medievais com centenas de anos, e eles são os vampiros bastante deslocados. Então eles têm os costumes meio antigos, não conseguem se adaptar direito com o cotidiano, com as tecnologias do dia a dia, com os costumes. Costumam andar até sempre com aqueles figurinos elegantes da época da realeza, da época em que eles eram nobres na Europa. E eles estão ali naquele cotidiano e passam por diversas situações constrangedoras, diversas situações engraçadas. Temos revelações importantes sobre o passado do Guillermo de la Cruz no final da primeira temporada, então que dá uma reviravolta gigante na história por trás. Já foi renovada para a terceira temporada. É uma série que tem episódios de meia hora, então é uma série rapidinha, curtinha de se assistir, que vale muito a pena. Por ser uma série do Taika Waititi, temos também diversas participações especiais. Só que eu não vou dar aqui um spoiler, mas eu posso citar, por exemplo, que em determinado momento existe o Conselho dos Vampiros, em que os integrantes eles são vampiros muito famosos, que vocês já viram por aí, ou em filmes, mega produções, ou até mesmo em outros seriados de vampiros. Vale muito a pena assistir What We Do in the Shadows. Outra série que eu vou trazer para vocês aqui, vocês já devem ter ouvido falar dela, é a premiadíssima Modern Family. Essa série ela foi produzida pela ABC e ela teve 11 temporadas, terminou agora esse ano que passou. É uma série também de mockumentary, então geralmente sentam os casais para dar depoimento frente à câmera, comentando situações do dia a dia e o cotidiano, todas aquelas multiconfusões que acontecem em uma grande família. Essa série ela é um pouquinho diferente do What We Do in the Shadows, porque ela possui vários núcleos, enquanto que o What We Do in the Shadows acompanha sempre aquele mesmo núcleo que mora junto, o Modern Family ele é uma grande família que vocês conhecem, né? É uma família muito grande em que são são 3 núcleos principais. Essa série permite facilmente uma identificação de todo mundo que assiste ela, porque ela tem personagens de todos os estilos e espectros que você pode imaginar, quase todos. Então, com certeza você vai ter alguém na sua família ou você se identificar com alguém desse grupo. Então, temos desde o velho milionário até o casal de gays, a adolescente rebelde, a nerdzinha estudiosa, o casal de pais. Então todo mundo tem nesses vários personagens dessa série algum lugar, algum personagem com quem se identificar. O primeiro núcleo é formado pelo Jay, a Gloria e o Manny. O Jay ele é um senhor mais de idade, que ele é o avô da família. Ele é bastante rico e ele é pai da Claire e do Mitchell. Eu já conto para vocês quem são esses. Mas enfim, nessa casa mora o Jay, que tem uma empresa de armários, e ele é casado com uma colombiana muito mais nova que ele, vários anos mais nova que ele. E ela vem para morar com ele junto com o seu filho Manny. Então nesse núcleo nós temos todo esse conflito do Jay com a ex-mulher dele. Nós temos a questão da Glória se adaptando aos costumes e jeitos americanos, sendo uma latina toda esquentada e tudo mais. Temos o Manny, que é um jovem, ele começa bem pequeno, ele deve começar ali na base dos 6 anos de idade e termina ali pelos 18, 20, porque às vezes a série dá um pulinho. Totalmente focado nos estudos e deslocado e ama as artes e tudo mais. Esse é o primeiro núcleo. Então nós temos ali um pai de família tradicional americano, uma colombiana gostosa e um jovem amante da arte. O outro núcleo é onde moram o Mitchell, o Cameron e a Lily. O Mitchell, ele é filho do Jay, certo? Então o Mitchell, ele é um homossexual, advogado, casado com o Cameron, que é um homossexual do interior, se não me engano ele é do Texas. Enfim, ele é do interior, crescido na fazenda, então ele é um homossexual mais true, assim, mais metido a machão, e ele vive tirando sarro do Mitchell, porque o Mitchell é um homossexual mais criado na cidade, um piá de prédio, então tem sempre esse conflito. O Cameron ele é muito apaixonado, ele é um professor, ele é muito apaixonado também por esporte, então ele é técnico de futebol americano, e ele também tem o personagem dele, interpreta um palhaço. Então tem sempre esse papel dele conflituoso
entre o esportista, que tira sarro do Mitchell, que não sabe nada de atividades físicas, e toda essa questão dele de paixão pela música, pela interpretação do palhaço. E eles juntos adotam uma jovenzinha vietnamita. Eles adotam ela ainda bebê na primeira temporada e ela cresce até ali pelos 13, 14 anos na última temporada. Também tem esse conflito do Mitchell e o Jay no começo das temporadas, com essa questão do Jay, sendo um tradicional americano, ter um filho homossexual, e toda essa questão que vai acontecendo no decorrer das temporadas, da aceitação, do reconhecimento que sempre surge. E como terceiro núcleo, nós temos a Claire, que é filha do Jay, então ela é irmã do Mitchell, ela é casada com o Phil Dunphy, e eles têm 3 filhos, que são o Luke, a Hayley e a Alex. O Phil é um cara que quer sempre ser o melhor pai. Ele está sempre em busca de aceitação. Então ele tem aquelas ideias malucas para os filhos, tanto que o nome do filho dele é Luke, então ele é um pai bastante nerd, ele quer a aceitação dos filhos, quer que os filhos reconheçam ele como um pai de verdade, aquele pai amoroso, aquele exemplo de pai. O Phil, ele é um agente imobiliário, e a Claire, ela acaba indo trabalhar na fábrica de armários do pai dela. Então esse casal, o Phil e a Claire, tem 3 filhos, como eu disse. O Luke, que ele começa também novinho na temporada, deve começar ali por mais de uns 8 anos, vai crescer até os 21 mais ou menos, e mais pra frente ele começa a ter um pouquinho mais de conflitos, até do aspecto assim que ele vira um cara que é mais mitidão a bonitão, mas é meio cabeça dura, não nota algumas coisas, é mais bobinho no aspecto da malandragem. Por outro lado, a irmã dele, a Hayley, ela já começa sendo toda malandrona, ela começa ali pelos 16 anos de idade, ela é toda malandrona, ela pega todo mundo, ela é aquela adolescente que sai pra fazer festa o tempo inteiro. E a outra irmã que eles têm é a Alex, que é a irmã nerd, mas não é a nerd de hoje em dia que vê séries, usa computador e faz tudo. É aquela nerd tradicional de estudar. É a famosa CDF. Ela estuda, é apaixonada por tudo que é conhecimento e faculdade, é só isso que ela pensa. Ela começa a série ali pelos 10 anos, talvez, de idade. E aí vai 11 temporadas pra frente, eles vão crescendo, então a gente cresce junto com todas essas pessoas, dessas famílias. São 3 famílias, a família do Jay, com as 2 famílias adjacentes da Claire e do Mitchell. É uma série bem mais ágil, porque ela transita por esses núcleos, então sempre tem uma história que começa com histórias individuais, uma história acontecendo no núcleo, uma história acontece no outro, outra acontece no outro, e lá pelo fim do episódio, aquelas histórias de alguma forma estão conectadas, as 3, e terminam uma completando a outra. Geralmente é essa a estrutura do episódio. É uma série que ganhou diversos prêmios Emmys, de melhor série de comédia, melhores atores de comédia, melhores atrizes. Eles sempre foram indicados, sempre tiveram no auge das melhores séries de comédia dos últimos anos. Uma série que vale a pena assistir, Modern Family, tá passando na Netflix. Vá lá e vamos para a próxima série. E finalmente, a indicação daquela que trouxe os falsos documentários para o mundo da TV, que fez com que esse tipo de seriado explodisse. A série que por muitos é considerada uma das melhores de todos os tempos é The Office. O The Office, que a gente conhece da NBC, que tem 21 minutos em média, ele na verdade é uma regravação, é um remake da série do The Office britânico, que era produzido e interpretado pelo Rick Gervais. Esse mesmo Rick Gervais veio para os Estados Unidos e junto com a NBC produziram essa versão americana que fez muito mais sucesso e se tornou uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. A versão americana do The Office colocou Steve Carell no papel principal de Michael Scott e daí explodiu a carreira dele. Foi um sucesso inacreditável. A primeira temporada ela é bastante instável. O personagem principal, o Michael Scott, ele é um pouco mais agressivo até nessas piadas deslocadas dele do que um personagem carismático, do que um personagem que você poderia se afeiçoar. A partir da segunda temporada, a série dá um turnaround nele e faz com que fique perfeito. A série é uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Sobre o que é essa série? Essa série fez muito sucesso porque, afinal de contas, quem já passou por um ambiente de trabalho, por um ambiente corporativo, se identifica demais com essa série. Ela é centrada nesse escritório, é a Dunder Mifflin, é uma empresa que basicamente vende papéis e materiais de escritórios. É nessa sede da Dunder Mifflin, em Scranton,
que se passa toda a história. Ela fica acompanhando Michael Scott, ele se considera o chefe mais legalzão do mundo, então todo mundo tem aquele chefe que se acha super amigo de todo mundo, que faz aquelas piadas de tiozão, que gera aquele clima constrangedor, e é nisso que o The Office se apega, aquele humor de constrangimento, aquele humor que você faz a piada, todo mundo fica se olhando, tipo, naquelas, poxa, o que o cara falou, que besteira é essa? Mas ninguém pode criticar porque ele é o chefe. Aquelas situações absurdas que a gente passa no escritório. O seriado ele tem diversos personagens, cada um deles com características próprias, personagens que vocês com certeza encontram na empresa de vocês. Então você tem lá o Michael Scott, que é o chefe deslocado, que é um chefe que quer agradar todo mundo, mas faz piadas racistas, faz piadas homofóbicas, faz piadas sem sentido, sem noção. Tem o Dwight Schrute e o Jim Halpert, é a melhor dupla que existe. Existem compilações no YouTube com todas as pegadinhas que um faz com o outro, então o Dwight adora sacanear o Jim e o Jim adora sacanear o Dwight. O Dwight é mais um puxa-saco do Michael, enquanto que o Jim, ele parece fazer aquele papel que representa o telespectador. Porque sempre que tem aquela situação de constrangimento, aquela situação absurda que acontece ali, o Jim tem aquela famosa olhadinha pra câmera. Então ele tá ali acontecendo aqueles papos, de repente ele para, olha pra câmera, como quem diz, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele cria essa familiaridade com o espectador. Pois, como a gente disse já, é um mockumentary, então existe uma equipe de filmagem gravando aquilo, tudo que acontece, e depois tomando depoimentos de cada um deles sobre situações que aconteceram ou coisas nesse sentido. Mas o Jim sempre dá aquela olhada quando tem aquele momento constrangedor, ele olha para a câmera e, como quem diz, socorro, me tirem daqui. Então temos então esse Jim, o Jim é o John Krasinski. O John Krasinski também explodiu depois disso, ele está fazendo o Jack Ryan numa série da Amazon. Temos a Pam Beesly, que é a secretária, ela acaba namorando com o Jim, então tem esse par romântico. Nós temos ali a Angela, que é maluca por gatos. Nós temos o Kevin, que é aquele cara meio com humor infantil e ri de piada boba, meio bobão, assim, toda a empresa também tem. Temos o Oscar, que é o homossexual, e ele tem uma ascendência mexicana, então ele acaba sendo vítima do Michael, piadas racistas, com piadas homofóbicas. Temos o Creed, que é um personagem que fica sempre de canto, deslocado. De repente ele solta uma observação meio maluca. Você nunca sabe se o cara é algum maníaco. Tem toda uma história por trás que ele pode ser um criminoso. Mas ninguém nunca deixa isso muito claro, ele tá sempre lá de canto, quieto. Tem a Phyllis, que ela até é meio fora dessa maluquice, porque ela é uma funcionária querida, meiga, gentil com todo mundo. Temos também a Kelly, que é uma tagarela, ela trabalha no atendimento ao cliente, então ela tem uma origem indiana, e ela fica... fala muito, então você não pode dar trela para ela, que ela não cala a boca. Com certeza vocês têm alguém no teu trabalho que é assim. Temos a Meredith, que é alcoólatra, tem o Toby, que é o responsável pelo RH, então é ele que dá todas as repreensões que tem que dar pro Michael. Então o Michael odeia ele porque o Toby tem que seguir as regras, ele tem que passar as orientações da matriz, e em razão disso o Michael não suporta o Toby. No, God! No, God, please, no! 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 Então tem todos os tipos de espectros de malucos de escritório estão representados nessa série. Tem centenas de situações absurdas, de situações com a qual você olha e se diz, meu Deus, aconteceu já esse absurdo comigo no meu escritório. Essa série é fantástica. A primeira temporada você tem que dar uma segurada porque eles ainda estavam meio que conhecendo o público, conhecendo os personagens, porque essa migração da TV britânica pro humor americano, ela foi um pouco mais complicada, e depois então ele pegou esse gancho com essa pitada de humor mais americano, ele soube adaptar isso, e foi a The Office que catapultou o sucesso dos mockumentários, dos falsos documentários, e que fez esse tipo de produção, esse tipo de comédia ganhar o seu destaque nos Estados Unidos também. Vale a pena assistir, com certeza, também multipremiada, é uma série imperdível. O The Office está passando na Amazon Prime Video, vale a pena assistir. É isso aí, essas foram minhas indicações de comédias mockumentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, e até a próxima, aquele abraço!